estamos começando hoje um novo capítulo de Lucas, o capítulo 18, ok? É o capítulo que estamos começando hoje. E o capítulo abre com uma parábola. A parábola é uma história com o fundo moral. Então vejamos, esta parábola tem o título de A Parábola da Viúva e do Juiz. E contava-lhes, diz Jesus. Não, diz Lucas, perdão. Lucas diz, e contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Olha aí, atividade útil. Orar é atividade útil? Então também é um trabalho, não é? Orar também é trabalho. Não desanimar, nos mantendo o quê? Confiantes, trabalhando em tudo que a providência divina nos oferecer para realizar no dia de hoje, a cada dia. Isso vai nos fortalecer, nos manter com bom ânimo. Disse Jesus então, havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Tem certas pessoas que têm determinados cargos que acham que estão acima de Deus, não é? Isto é bastante interessante. Mas isso é possível de acontecer? É. Qual o nome disso? Livre-arbítrio. Tudo bem. Então, nessa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra meu litigante. Durante um tempo, ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo: apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem algum, por me dar trabalho esta viúva, farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Então, ele fez o que era melhor para a viúva, ou ele fez o que era melhor para ele? Ele decidiu fazer justiça para que ela não fosse importuná-lo. Versículo 6. Disse o Senhor, Jesus continua, não é? Ouvi o que diz o Senhor da justiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que bradam dia e noite, sendo misericordioso para com eles? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Mas este é complexo, não é? Porque ele está falando de fé, ele está falando da presença de Deus em nossas vidas, que Deus não está surdo às nossas rogativas, que ele nos atende, mas ele nos, vamos dizer assim, eu não vou dizer desafia, mas nos coloca uma importante questão. Se quando chegar o tempo da transformação do planeta, que é mesmo este tempo onde ele diz que é a volta do Filho do Homem, e o Filho do Homem quem é? É ele mesmo, não é? Ele pergunta, encontrará a fé sobre a terra? Nós estávamos falando aqui na mensagem inicial sobre o trabalho, não é? E que muitas pessoas estão acomodadas naquela preguiça inconsciente. Então, muitas vezes, nós nos deixamos levar por pura invigilância. No trabalho, isto vai acontecer. Aqui nos lembra Emmanuel comentando um versículo, palavras também de Jesus. Mas, e sobre a fé? A fé também pode nos encontrar distraídos? Podemos também não entender a oportunidade que a providência divina está nos oferecendo, porque foi isso que ele disse, Emmanuel nos leva a refletir. Não é o trabalho que nos é oferecido. Quem trabalha no campo quer vir para a cidade. Quem limpa a rua quer ser comerciante. Então, o problema não é o trabalho. O problema é nós entendermos que o trabalho que nos é apresentado hoje é para abraçarmos com um senso de gratidão. Senhor, obrigado por eu ter este trabalho hoje. Eu posso planejar para mudar de trabalho? Posso. Mas trabalhar hoje me mostrando insatisfeito, revoltado, porque eu não queria fazer aquilo, isto eu estou jogando o quê? Eu estou jogando fora a oportunidade de desenvolver em mim virtude.
atitudes, mantendo a minha mente enevoada, cheia de sombras, sem clareá-la, sem trazer a luz da verdade para o nosso pensamento. E a fé? Ora, é fácil ter fé quando tudo vai bem, não é? É fácil ter fé quando tudo vai bem. E Deus está para nós. Olha, a mensagem diz o quê? Inicial. Que Deus trabalha incessantemente e que Jesus também, desde sempre, trabalha por nós. Mas nós cremos nisto, porque Jesus às vezes perguntava, quando falava alguma coisa, ele dizia, crês nisto? Ele está falando de fé. Nós temos uma questão com a fé. Nós, espíritas, temos essa ligação da fé com a razão. Nós entendemos, então a nossa fé é fortalecida na razão. E a fé que é fortalecida na razão, que entende os porquês, minimamente, claro, nós não sabemos tudo, ela vai enfrentar as tempestades, as intempéries e vai ver, por mais que soframos, claro que sofremos, quando algo difícil nos chega, mas vai ver Deus ali. Vai ver as provas, vamos ver, não é? As provas, as expiações, e em tudo isso vamos ver as oportunidades que a providência divina nos oferece. Então, disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz da injustiça. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que se fazem escolhidos, não é? São as ovelhas do Senhor. Todos nós somos filhos de Deus, mas existem os filhos que querem se aproximar do Pai e os filhos que se afastam do Pai. Quando nós nos afastamos de Deus, não seguindo as suas leis, não nos esforçando, quem segue as leis de Deus? 100%. Ninguém, senão nós seríamos espíritos puros, não é? 100%. Mas é o esforço, reconhece-se o verdadeiro espírita, e o verdadeiro espírita é sinônimo do verdadeiro cristão, do homem de bem, do ser humano de bem, pela sua transformação moral, pelos esforços que fazem conter as suas más tendências. Sendo assim, os esforços contam, fazem toda a diferença. Eu tento e não consigo, continuemos tentando, não desistamos, não desanimemos, porque o desânimo e largarmos a enxada do trabalho que viemos realizar nessa encarnação aqui, sabemos que a enxada abandonada vai ser corroída pela ferrugem, não é? Não vamos construir nada. Se não estivermos empenhados, focados, temos muito. Mas temos aqui um comentário da Rita. Muito bem. Não entendi bem a relação do juiz da injustiça com a misericórdia. Muito bem, isso é interessante. Jesus nos diz, pedi e obtereis, não diz? Pedi e obtereis. Procurai e achareis. Então, ele está dizendo que nós devemos buscar. Deus vai nos dar porque merecemos? Nós já merecemos? Ele vai nos dar. Não vai dar tudo. Ele não vai dar tudo. Mas ele vai dar muita coisa porque ele não é só juiz, ele é pai. Ele é pai. Lembrando quando o filho pródigo volta para casa, na parábola dos 2 filhos, o pai não cobra. O pai o acolhe totalmente. E ele só queria trabalhar como empregado para ter comida. E o pai nem escuta. Nesse momento, o filho está caído. A única preocupação dele é acolher o filho. E esse pai é Deus. Portanto, ele é o juiz da injustiça. Por quê? Porque ele também trabalha com misericórdia. Não é apenas a lei, mas também é o amor. Ele vai contar tudo. Mesmo que seja, vamos dizer assim, algo que não nos vem à mente, mas Deus vê, claro, é Deus. Além, nos conhece desde o primeiro momento em que nos criou. Então, a Marta, esse buscar é dentro da gente, certo, Cris? Meu amor, é isso. Buscai e achareis. Primeiramente, Martinha, tudo está
nenhum problema está fora de nós. Todos os nossos problemas estão dentro de nós. Porque a nossa perspectiva... Por que uma pessoa vive uma situação e encara um problema terrível? A outra vive a mesma situação, encara como desafio, né? Se sente fortalecida para viver aquilo. Mas é a mesma coisa. Como é que uma encara como um problema, a outra encara como maldição, a outra encara como um desafio? Então, é a nossa interpretação do que nos chega, como Emmanuel nos disse, não é? Então, mas isso aqui, isso aqui não é o que eu quero fazer. Não veio a bênção presente. Quando nós temos isto aqui, é muito interessante, não é? Porque, veja, foi aberto ao acaso. E, no entanto, a fé também, não é? A fé, ela nos traz essa questão de que logo desanimamos, nós somos assim ainda, espíritos imperfeitos. Vamos, mas eu já estou tentando há tanto tempo. Quanto tempo? Eu estou tentando há 20 anos. Quantos tens? 60 e os outros 40. Às vezes a gente... E há quantos séculos nós estamos parados no meio da estrada? Quantos séculos nós estamos ali? Aí um dia a gente fala assim, gente, eu sou cristã, eu estou seguindo Jesus, e a gente quer que as coisas aconteçam assim? Tudo é construção, todas as nossas virtudes precisam ser construídas. Tanto a nossa ideia de que o trabalho é uma oportunidade, seja ele qual for, aonde for, de que jeito for, como a fé também é uma virtude preciosa. Mas tem que ser construída. E muitas vezes, como é que nós vamos construir a fé? Desafios, desafios. Ninguém constrói a fé sem problemas. Se eu não tiver problemas, eu não vou dizer assim, Senhor, me fortalece, eu sei que o Senhor está à frente, é o Senhor que está no timão deste navio, e eu não estou largada na maré. É o Senhor. Ajuda-me, Senhor, a eu ter calma neste momento para poder intuir o que fazer neste momento. Porque eu estou perdida, Senhor, eu estou sofrendo. Me ajuda, me ajuda. Pede e obtereis. A prece é uma forma, podemos louvar, podemos agradecer, mas podemos pedir. E Jesus disse, tudo o que pedirdes em meu nome, ou seja, sendo justo, obtereis. Mas muitas vezes a parte dessa justiça é simplesmente nós termos essa coragem de confiar. Mas você não está vendo, nada está acontecendo, mas não, está tudo acontecendo. Mas que mania que você tem de ficar com essa história, Jesus, você está mal, garota. Olha aí a tua vida como é que está. Eu estou vendo a minha vida, você está vendo a minha vida aí do lado de fora, mas Jesus está tudo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos aproveitando as oportunidades que recebemos, no trabalho que nos chega, sejam provas, sejam expiações, não interessa. Nós estamos sendo acompanhados de forma intensa, intensa. Rita, pois não é, Rita? É a mesma coisa que acontece na parábola, me lembrou muito a parábola, talvez, Rita, você lembre também, da parábola do amigo importuno. Jesus conta esta parábola, me lembrou muito, porque é a parábola de uma família, de um pai de família que vai dormir, e no meio da noite, um amigo dele bate na porta, de madrugada. Amigo, abre a porta, porque eu estou recebendo uma visita e acabou o pão. Dá-me pão para eu servir para a minha visita. E ele diz, vai-te embora, eu estou a dormir com a minha família, estamos no meio da noite, vai-te embora. O amigo vai embora? Não. Amigo, Jesus diz, este amigo vai descer e vai lhe dar pão. Não por ser amigo, mas porque não quer ser mais importunado. E ele diz, fazei amigos, granjeai amigos com os tesouros da injustiça. Porque não é por merecer que ele vai ganhar o pão, mas porque pediu insistentemente, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. O Senhor vai nos enviar ajuda, mas a ajuda que ele acha boa para nós. Não necessariamente a ajuda que pedimos.
Ele vai enviar para nós a melhor ajuda que necessitamos naquele momento. E é importante que tenhamos essa visão. Aconteceu algo. Às vezes não acontece. Uma situação que não está bem não piora. E eu acho que ela continua. E eu não sei que se eu não tivesse me esforçado, a minha prova poderia ter aumentado. Mas porque eu pedi, o Senhor disse, tá bem, vamos lá, vamos ficar com este tamanho de prova, vai lá, faz o seu melhor. Hoje vai ficar assim, dependendo do que fizer, quem sabe. Mas nós não sabemos, achamos que Deus não nos ajudou, porque tudo continua como antes. Mal sabemos nós que muitas vezes o problema ia ser a prova ia ser estendida, ia ser aumentada, mas porque eu pedi, porque eu roguei, porque eu coloquei o meu coração nas mãos do Senhor, ele disse, ok, vamos lá, ficamos assim, faz o teu melhor. Não vou acrescentar nada agora, faz o teu melhor. Mas precisamos ter a visão de que é assim que a providência divina funciona. Por isso é que ele diz, pedi e obtereis, busca e achareis, bate na porta. Não é exatamente isso? Bate na porta e a porta se abrirá. Porque é justo? Porque nós rogamos, perseveramos na busca. E é claro que nós sabemos, quem nunca teve problemas na vida, por favor? Todos, não é? E quando nós temos problemas, muitas vezes nós não temos que buscar ajuda. Pode ser ajuda de um amigo, da família, pode ser ajuda profissional. Às vezes o primeiro não funciona, o segundo não funciona, o terceiro não funciona, não é? Muito bem. É uma parábola que fala de fé, que fala de pedir, de persistir, de perseverar, de construir, de não esmorecer, de mantermos o nosso bom ânimo.